Ser ator nem sempre significa que você conhece todos os detalhes do que está fazendo. Às vezes, parte do trabalho é ter a capacidade de seguir o bonde andando. É muito comum que um artista fique no escuro. Nosferatu! Principalmente quando se trata do destino do seu personagem. Houve até casos em que um ator fica chocado ao descobrir sua própria morte na tela. I don't wanna go, sir, please. Aqui estão 10 exemplos de atores que não sabiam da morte de seu personagem. Isso é interessante porque Isaac Hayes, o famoso cantor e a voz do personagem Chef em South Park, Hello there, children! realmente não sabia como ele seria eliminado da série. E no verdadeiro estilo South Park, eles se divertiram às suas custas. Chef era um personagem muito importante do programa, mas em 2005, depois que eles zombaram da cientologia, uma crença na qual o cantor e dublador Isaac Hayes acreditava, o relacionamento se desfez. Hayes se recusou a continuar em uma série que dizia coisas tão hediondas sobre suas crenças. Será que ele nunca tinha visto a série antes? É por isso que o South Park é conhecido. Eles tiram sarro de tudo. Hayes saiu da série deixando o programa explicar a sua saída. Eles poderiam ter simplesmente esquecido o personagem, mas no verdadeiro estilo South Park, eles fizeram o chefe cair de um penhasco. E depois é comido por um bando de animais selvagens. E depois é atingido por um monte de tiros. Tudo isso depois de ter sofrido uma lavagem cerebral por certas, digamos, influências questionáveis. A situação foi, ao mesmo tempo, mesquinha e feia, divertida e hilária. Olha que curioso! Heather Dana Hill estava bem consciente do destino da sua personagem. O que ela não sabia é que esse filme acabaria matando a sua carreira. O filme, que foi lançado em 1999 e deu início a todo o estilo de filmes perdidos que se tornou tão popular, a caracterizou como uma pessoa real. O filme fez um trabalho tão bom em parecer realista que a atriz principal teve problemas para encontrar trabalho depois, porque as pessoas supuseram que ela realmente faleceu. As pessoas acreditaram no filme a tal ponto que prejudicou a carreira da atriz. De fato, o departamento de marketing do filme insistiu que Heather estava realmente morta como estratégia do filme. Embora isso possa ter ajudado, o filme fez o oposto para Heather Dana Hill, que até tentou continuar depois daquele sucesso estrondoso. Os fãs da popular série Médica lembrarão que na 4ª temporada o escritor decidiu apimentar as coisas com um novo conceito. Eles colocaram um monte de estagiários para trabalhar no Dr. House e, à medida que a história evoluía e progredia, eles lentamente tiravam o excesso e assim estruturavam a nova equipe. You're fired. Foi uma maneira interessante e criativa de adicionar novos elementos à série, ao mesmo tempo em que parecia verdadeiro. Um dos motivos disso funcionar bem é porque os atores realmente não sabiam quem era o próximo a sair. Assim como os personagens que estavam interpretando, esses atores não tinham ideia de quando o seu tempo na série acabaria ou se permaneceriam. Por fim, a série Dr. House escolheu 3 novos médicos para ingressar em sua equipe da trama e, na vida real, 3 atores conseguiram novos empregos em tempo integral. A essa altura, você provavelmente já ouviu tudo o que tinha que saber sobre o famoso estalo de Thanos da Manopla do Infinito no final de Vingadores Guerra Infinita. Para as 4 pessoas na Terra que não sabem do que eu estou falando, alerta de spoiler. Mas Thanos coleta todas as pedras do infinito e estala o dedo, destruindo metade de toda a vida no universo, incluindo metade de todos os super-heróis. Foi um final chocante para um dos lançamentos de filmes de maior sucesso de todos os tempos. Não se preocupe, as coisas acabaram dando certo. Nem preciso dizer que o final foi um grande choque para milhões. Segundo o produtor executivo do filme, Trinh Tran, nenhum dos atores sabia que seria vítima do estalo. Tran reuniu todo o elenco e contou a eles um dia antes quem filmaria o final. Imagine trabalhar apenas para descobrir que será deixado no esquecimento. Steady, Quill. Claro que o estalo foi revertido no Ultimato e todos os nossos heróis perdidos foram devolvidos para nós. Ainda assim, isso deve ter sido um choque para os atores envolvidos.
Não vamos ficar enrolando aqui. Game of Thrones apresenta muitas mortes. Assim que Ned Stark perdeu a cabeça no final da primeira temporada, o tom da série era que ninguém estava a salvo. Na verdade, mesmo essa cena não era uma coisa certa. Segundo Conleth Hill, que interpretou Varys, mesmo durante as filmagens, ele pensou que alguém iria pular e salvá-lo. Talvez a morte de Oberyn Martell seja a mais chocante da série, o que é muita coisa, porque tem tanta morte pra se escolher. Today is not the day I die. Se esse nome não soa familiar, ele é o cara que tem o crânio literalmente esmagado pela montanha. Aparentemente, os atores que interpretaram Bran Stark e Lancel Lannister não sabiam que a cena iria ficar assim e ficaram totalmente chocados quando aconteceu do jeito que aconteceu. Então, ele podia saber de antemão que seu personagem não sobreviveria ao filme. He's too dangerous to be left alive. Mas ele realmente não precisava nos contar sobre isso. Em 2004, pouco antes de encerrar as filmagens de A Vingança dos Sith, Jackson se sentou para uma entrevista. Eles perguntaram o que o seu personagem Mace Windu faria no filme. Essa é uma pergunta típica de jornalista da mídia, mas eu duvido que eles esperassem que Jackson respondesse de forma tão direta. Ele respondeu no típico estilo Samuel Jackson gritando "morrer" e ainda acrescentou, sim, como todo o resto dos Jedi, só para pisar ainda mais nos nossos sentimentos. Ele fez questão de consolar os fãs, assegurando que a morte do seu personagem seria épica. E com o seu jeitinho único, Samuel Jackson deixou as pessoas empolgadas para o lançamento do filme. Assim como Samuel Jackson, o megastar Will Smith não conseguiu esconder o destino do seu personagem. Quer dizer, a história do Eu Sou a Lenda já foi contada várias vezes. Quando Eu Sou a Lenda, de 2007, foi estrelada por Will Smith, a história certamente já havia sido vista antes, e não é que o estúdio estivesse querendo manter a trama em segredo. Ainda assim, o objetivo de fazer o filme é recontar a história para um novo público que talvez nunca o tenha visto antes ou ouvido falar. Pelo menos deveria ser o ponto. Aparentemente, Will Smith discorda. Ele deve ter ficado empolgado com o lançamento do filme porque não se conteve em nenhuma de suas entrevistas promocionais. Ao promover o filme no Japão, ele cuidadosamente e meticulosamente expôs toda a trama, incluindo a surpresa e o final trágico. Segundo relatos, a equipe de relações públicas do filme pediu aos repórteres que não publicassem nenhuma das informações que Will Smith divulgou, temendo que a declaração do ator estragasse todo o projeto. Olha aí de novo, outro ator que não consegue ficar de boca fechada. Como falamos antes, Vingadores Guerra Infinita apresenta um dos finais mais chocantes da história do cinema. Por conta da natureza da indústria cinematográfica e dos fãs de filmes, ela rapidamente se tornou um dos maiores segredos da indústria. Afinal, vivemos na era da internet, onde os spoilers estão em todo lugar. Ainda assim, ninguém espera que venha de uma das estrelas do filme. Em uma exibição especial nos cinemas ArcLight, em Hollywood, os diretores Joe e Anthony Russo apresentaram Holland à multidão. Ele brincou que, ao contrário do seu personagem na tela, ele ainda estava vivo. Só um detalhe, as pessoas que estavam lá ainda iriam assistir o filme e não sabiam do que ele estava falando. Ele percebeu rapidamente que tinha estragado uma das maiores surpresas do filme momentos antes das pessoas assistirem. Spoiler por spoiler, melhor descobrir a morte do Homem-Aranha da boca do próprio Homem-Aranha, não é não? Você pode conhecer Alan Rickman como o Professor Snape da franquia Harry Potter, ou você pode conhecê-lo como o infame vilão Hans Gruber da primeira edição de Duro de Matar. Now I have a machine gun. Tem uma cena de Gruber prestes a morrer que parece muito real. Você pode literalmente ver o medo estampado nos olhos dele. Essa é uma atuação de alto nível, mas também é resultado de uma equipe de dublês que adora pegadinhas. Veja só, Hickman estava realmente nervoso por filmar a cena. Cair de 7,5 metros de altura não é uma experiência tranquila, mesmo que seja em um set de filmagem rodeado por profissionais treinados. Em vez de soltar as mãos de Hickman na contagem de 3, conforme o combinado, o coordenador de acrobacia soltou Hickman após contar só até 1. Então, esse choque que você vê nos olhos dele é 100% real. Claro, Hickman sabia que seu personagem morreria, mas ficou surpreso quando aconteceu prematuramente.
Aqui não se trata de uma morte, mas é um lance legal demais pra ficar de fora. A Marvel fechou com chave de ouro a saga épica de Guerra Infinita com a morte de duas de suas maiores estrelas, Viúva Negra e Homem de Ferro. Em uma cena famosa, os Vingadores e outros personagens da Marvel se reúnem na cabine de Tony Stark para fazer uma homenagem. Mas, segundo boatos, alguns atores só souberam o que estava acontecendo depois que as câmeras começaram a rodar. Seria estranho pensar que um filme com um orçamento tão grande tenha sido tão mal preparado. O mais provável é que isso tenha sido uma escolha criativa dos diretores para que as emoções da cena fossem genuínas, nuas e cruas. Um dos atores, Sebastian Stan, que interpreta Buck Burns, o Soldado Invernal, pensou que ele estava em um casamento. Durante uma entrevista no The Tonight Show com Jim Fallon, Stan admitiu que lhe disseram que seria casamento. Ele nem sabia que a Viúva Negra e o Homem de Ferro tinham morrido. Ele pensou que eles não estavam presentes na cena porque seriam os noivos. Quer dizer, isso teria sido legal também, mas deixaria o filme bem diferente. E aí, o que você acha? Qual morte no cinema te pegou de surpresa? Conta aí nos comentários. Antes de ir embora, não se esqueça de dar um like e se inscrever no Se Liga para ver mais vídeos como esse. Até a próxima, Ligadões! Tchau!